Estamos celebrando 30 anos de consumidor moderno. 30 anos em que acompanhamos, como nenhum outro veículo, toda a evolução do consumidor brasileiro. E justamente quando a gente tem uma data tão emblemática quanto 30 anos, a gente faz uma regressão, volta ao tempo, e até para entender o que nós passamos nesses últimos 30 anos. Então vamos estabelecer alguns pontos que marcaram essa trajetória. E tudo tem um começo, e tudo começou com o Plano Real. O que é o Plano Real? O Plano Real trouxe a estabilidade dos preços em nossa economia. Tínhamos uma inflação que derretia o dinheiro do consumidor à razão de 2% ao dia, ao mesmo tempo que aumentava o poder de compra, ou mantinha o poder de compra, de quem realmente podia investir no overnight, à razão de 2%, ou seja, mantinha uma estabilidade os que podiam realmente investir e os que não podiam. Tudo isso aqui se resolveu com o único plano de estabilização econômica que deu certo na história brasileira, o Plano Real. E com o Plano Real tivemos o surgimento do verdadeiro consumidor brasileiro, aquele que readquiriu a noção de preços relativos. Ele começou realmente a comparar preços, a comparar a qualidade de produtos e serviços, a comparar os serviços e querer cada vez mais entender as empresas que ele fosse prestigiar. Esse consumidor, na época, ele começou a aparecer de uma forma bem diferente, mais exigente, mais seletivo, mais informado, mais consciente. A síntese do consumidor moderno. E ao longo de 30 anos, ele cada vez mais evoluiu nesses quesitos. Está cada vez mais informado, seletivo, consciente e exigente. Isso aqui não para, porque tem novos meios, novas ferramentas que ele incorpora ao seu dia a dia. E aí me lembro como se fosse hoje, são coisas realmente marcantes em nossa existência, como esse consumidor foi às compras com a estabilização de preços, e o Brasil bateu vários recordes de vendas nos principais produtos eletrodomésticos. Foram realmente um dos grandes natais que o Brasil teve em 1994. E faltava algo em toda essa trajetória que a consumidor moderno acabou retratando como poucos. Até a privatização das telecomunicações, o brasileiro sofria, como poucos, a restrição de se comunicar. Um telefone era um ativo que se declarava no imposto de renda. Quando teve o boom dos aparelhos móveis, dos aparelhos celulares, o brasileiro tinha que ter toda uma burocracia, justamente mantida pelas empresas estatais de telefonia na época, para fazer um registro, para esperar a sua vez de ser contemplado com um celular, até termos a privatização das teles. E o Brasil assistiu uma explosão na demanda, saltamos de pouco mais de 20 milhões de linhas para quase de 300 milhões de linhas no final da década de 2010. Na sequência disso, o que nós assistimos foi justamente o boom da democracia de massas nos anos 2000. Assistimos realmente à adoção de vários canais de comunicação para o melhor atendimento e entendimento do consumidor. Conseguimos também atuar em diversas empresas, mostrando a importância de se colocar o consumidor no centro da estratégia. Por que isso? Porque muitas vezes as empresas faziam estratégias, planos mirabolantes e esqueciam do principal, tipo combinar com os consumidores. E não vamos esquecer uma máxima que nós sempre adotamos em todas as nossas contextualizações. Todo negócio começa e termina com o consumidor. Então ele tem que fazer parte, de uma maneira ou de outra, em todos os momentos de decisão das empresas. Com toda essa evolução, entendemos a necessidade de compartilhar com o mercado todos os conhecimentos que a gente adquiria, participando dos principais eventos, seminários, congressos
envolvendo o comportamento do consumidor, conflito de gerações, novas ideias, novas tecnologias, novos formatos, inovações, a serviço de toda a comunidade brasileira que já emergia nos anos 2000 como uma das comunidades mais responsáveis e engajadas, dedicadas à causa do consumidor. Então nós adotamos a missão de ser a principal autoridade em consumidores e na expertise de negócios focados justamente na experiência do cliente. Então, com isso, nós começamos realmente a desenvolver uma série de eventos. Criamos o Conarec, que começou pequeno em 2003 e se tornou o maior evento de CX de todo o mundo, graças a essa comunidade incrível, maravilhosa que nós temos, o que mostra que a cultura de cliente ela começa no CEO e ela acaba reverberando por toda a empresa que tem um compromisso claro em fazer o melhor para o seu consumidor. O conceito consumidor moderno tem o propósito de inspirar e revolucionar o mercado com as melhores práticas de experiência do cliente, de tal forma que isso aqui sirva como referência para que cada empresa, independente do seu segmento, independente do seu mercado, independente do seu tamanho, consiga realmente desenvolver o que for melhor de acordo com a sua cultura para ter um cliente mais leal, mais fiel, mais dedicado e que possa realmente desenvolver vários negócios em conjunto. Nós sempre procuramos trabalhar muito com dados e tendências em tempo real. E tendências nascem e morrem muitas vezes em questões de dias ou semanas. E temos macro tendências que são aquelas que realmente são cíclicas, seja numa geração, quando que você tem uma mudança de pai para filho, isso aqui são ciclos de 20 e 30 anos, e temos aquelas tendências que surgem depois de algum marco. Por exemplo, quando nós fomos os praticamente pioneiros em trazer como tendência o empoderamento feminino, que surgiu logo depois do crash no mercado financeiro nos Estados Unidos, e algumas mulheres visionárias até lançaram a ideia: olha, chegou a nossa vez, vocês homens já fizeram muitas besteiras, deixa a gente tentar, a gente também quer participar. Então o empoderamento feminino nasceu com a visão de um novo mundo sob a ótica da mulher, ou seja, aí que também surgiu o ponto da diversidade, ou seja, não tem diferença, não é o homem que manda, não é a mulher, é basicamente hoje todos os seres humanos podem realmente protagonizar e desenvolver realmente estratégias sustentáveis. A própria polarização, quando surgiu justamente com o advento das redes sociais, quando todas passaram a colocar realmente curtir ou não curtir, gosto ou não gosto, e se a gente pegar e lembrar essa simbologia, ela remete a Roma antiga, no Coliseu, onde você tinha justamente esse tipo de procedimento. Então, cada vez mais, os consumidores, os internautas começaram a se dividir em tendências. Eu gosto desse, não gosto daquele, e começaram realmente, em vez de pegar, discordar, para poder realmente, de uma forma civilizada e evoluir em termos de um consenso, cada um começou a isolar. Tivemos o boom da omnicanalidade, ou seja, quem que começou com a omnicanalidade? O consumidor. Ele começou a prestigiar o principal canal de acordo com a sua conveniência, e as empresas acabaram vindo na sequência. Nessa trajetória, eu queria até compartilhar com todos vocês um pouco dos nossos valores, que sintetizam quem somos e por que somos. Nós temos uma cultura muito forte voltada à excelência. Por que as excelências? Temos o dever de superar as expectativas sempre, para sair da rotina. E para isso nós adotamos a inovação como algo essencial. Por quê? Fazer diferente é a nossa marca. Porque senão a gente não vai deixar um legado diferente, fazer igual todo mundo faz. E como que a gente consegue isso? Com muito espírito de colaboração e pluralidade. Nós temos que sempre procurar nos auto-canibalizar.
porque as grandes diferenças vão vir justamente da troca constante de ideias. O espírito questionador, indagador, ele tem que estar em todas as partes que nos cercam. Por quê? Só o inconformismo diário pode nos levar a voos mais altos. A proatividade é algo que nos faz muito diferente, porque nós temos que ter uma cultura de ação, de botar a mão na massa, sempre com integridade. Ética e transparência são valores inegociáveis. E por fim, tudo isso aqui regado a um tempero muito forte, que é a adrenalina, aquela energia e a vontade de superar e suplantar desafios. Os desafios, as barreiras interpostas são justamente para a gente poder escalar voos maiores. Com o advento da pandemia, é importante a gente relembrar, toda aquela parte de atendimento, cultura de relacionamento, ela foi realmente colocada de lado pelo imediatismo que nós tínhamos em fazer a transação para atender a conveniência do consumidor, sempre procurando dar eficiência na transação. Então, nós tivemos uma primeira vez uma cultura de transação no Brasil com o próprio boom que nós tivemos do e-commerce e da parte da economia digital. Só que, como se cria um diferencial se todo mundo realmente acaba adotando as mesmas premissas? E justamente pelo fato de a gente ter que pensar na experiência do cliente. Então, quando a gente entende que muito mais importante do que um bom atendimento, é justamente garantir toda a jornada para o cliente. Significa que o prazo foi cumprido, se tiver um problema de produto mal enviado, ou um produto que não atendeu às expectativas do cliente, ele seja trocado, todo o processo de devolução, de entrega sejam realmente no tempo prometido. A parte da transação comercial, a propaganda colocada, o marketing para fisgar o consumidor, a proposta comercial, tudo de forma transparente. Isso aqui, quando a gente soma todas essas vertentes, a gente começa a entender que o que vale no final da história é toda uma jornada, é todo um contexto, que fazem justamente a experiência do cliente, o famoso CX. E justamente para a gente poder entender que isso aqui é uma jornada de uma empresa que vai de todos os níveis, do CEO ao porteiro, todo mundo, e os fornecedores, colaboradores, acionistas, todo mundo tem que ter uma cultura de excelência e renovação do espírito da experiência do cliente, viver o que o cliente passa o dia inteiro. A nossa função básica é continuar realmente antecipando essas tendências e mostrando também as melhores práticas que só com muita tecnologia e com muita vontade de pensar diferente, as empresas vão conseguir realmente atender à contínua evolução do consumidor, cada vez mais desconfiado e resiliente. É importante entender que, por melhor ou maior que seja uma empresa, sempre o consumidor irá evoluir e encontrar novas maneiras de fazer valer as suas pretensões ou necessidades. Quando iríamos imaginar que as grandes marcas teriam suas estratégias de marketing desenvolvidas e apoiadas nos influenciadores digitais? Só para a gente entender como temos outras maneiras, outros modos de levar uma mensagem para o consumidor. E por que isso? Porque justamente a publicidade, a propaganda como tal, pecaram em prometer muito e entregar menos. E quando você tem influenciadores com credibilidade, pessoas que já testaram um produto, que já realmente assimilaram o produto, fica muito mais inerente, muito mais tranquilo levar essa mensagem repercutindo de uma forma bem mais transparente com o consumidor que se identifica com o respectivo influenciador. São essas mudanças que acontecem em todo o ecossistema.
e que a gente procura antecipar, e as empresas cada vez mais vão ter que se adaptar. Eu sempre costumo falar que a parte dos laços com o consumidor, do atendimento ao consumidor como tal, da experiência do consumidor, vão ser centenárias. Eu não posso falar o mesmo, inclusive, de várias big techs hoje que dominam todo o mercado. Isso aqui que mostra que justamente quem tem o DNA do consumidor vai ter uma vida perene. Isso aqui não se aplica àqueles que são mais imediatistas e procuram vender a qualquer custo. Você já pensou, no seu caso, se a sua empresa ela tem o DNA do consumidor, podendo realmente liderar transformações, mudanças e tendências com base nesse consumidor? As tendências surgem a cada dia e nem o imediatismo ele dura para sempre. Nós temos a visão muito clara de que o CX transforma o mundo. Vivemos um momento ímpar na economia brasileira, em que estudos recentes mostram o protagonismo que as empresas desempenham. As empresas são justamente o setor da economia com maior credibilidade e reputação frente aos consumidores. Isso revela justamente o incrível profissionalismo que elas realmente construíram ao longo dos últimos anos, com a preocupação de cada vez mais atender e entender as expectativas do consumidor moderno. E pasmem, justamente os governos são os que gozam da menor reputação. Empresas, ONGs, mídia e governos. Tivemos uma inflexão de confiança justamente pelo fato das empresas serem muito mais proativas e com ouvidos muito mais voltados às necessidades do consumidor. E nós temos aqui no Brasil vários exemplos de empresas de classe mundial que fariam bem, bonito em qualquer lugar do mundo, justamente pelos graus de superação que elas têm para realmente fazer o máximo pelos seus clientes. São empresas mágicas. Então nós temos que ter orgulho de ter empresas de classe mundial aqui no Brasil. Então fica aqui claramente a mensagem: o CX transforma o Brasil e o CX pode transformar o mundo a partir justamente das melhores práticas de experiência do cliente que temos aqui no Brasil. Vamos fazer a nossa semente varrer o mundo inteiro com o exemplo brasileiro. Beijão a todos.